Algumas pessoas perguntaram qual era a nossa posição com relação a esse cenário todo que a gente está vivendo. Então eu queria comentar com vocês 3 textos da Bíblia. O primeiro texto é de Êxodo, capítulo 1. O contexto é de que os hebreus estão se multiplicando no Egito e o faraó ele tenta dar um jeito de brecar o crescimento dos hebreus no Egito, e ele decreta então, entre várias medidas, que todos os meninos nascidos no Egito deveriam ser mortos. Então ele chama as parteiras e orienta de que as crianças do sexo masculino, recém-nascidas, deveriam ser mortas. E o texto diz que as parteiras temeram a Deus, desobedeceram o faraó. E é nesse contexto que é preservada a vida de Moisés e de tantos outros meninos. O segundo texto que eu queria comentar, ele está lá em Josué capítulo 2, quando os espias são enviados para Jericó e eles vão à casa de Raabe e as autoridades procuram esses espias para prender e eventualmente matar esses espias. E a Raabe, uma prostituta lá de Jericó, ela esconde esses caras na sua casa. Ela diz que os espias passaram por lá, mas já tinham saído. Então ela mente para preservar a vida deles. E o outro texto é de Mateus capítulo 2, quando os 3 reis magos eles estão à procura do menino Jesus. Eles vão até o Herodes, que era a autoridade da época, e dizem para Herodes que estão procurando o rei nascido. E Herodes, doido com isso, porque rei então era ele, a autoridade era ele, ele pede que os magos, ao encontrarem o menino, avisem para ele. Os magos encontram o menino, adoram o menino Jesus, mas movidos por Deus, eles não voltam para avisar Herodes onde estava o menino. Então esses 3 textos têm o que em comum? Nós temos autoridades que ordenam atitudes que atentam contra a vida, e nós temos pessoas que, para preservação da vida, elas não obedecem à autoridade. E por que isso acontece? Porque no entendimento bíblico, no contexto bíblico, ou como diz o PC, o ethos do Evangelho, o teto do Evangelho, o que envolve o Evangelho de Jesus Cristo, são 2 princípios: vida e amor. Então a vida e o amor são os valores maiores do Evangelho de Jesus, da Bíblia, da manifestação de Deus entre nós. E toda vez que a vida é atentada, toda vez que se atenta contra a vida, se fere o princípio do Evangelho. Então, se você entende o Evangelho, quer entender o Evangelho, se você professa uma fé cristã, você deve ser sempre pró-vida. Na dúvida, opte pela vida. Na dúvida, preserve a vida. A outra coisa é que o meu ramo de debate é teológico, é religioso e não científico. Por isso, eu acato como verdade as comprovações científicas que têm sido mostradas dia após dia para nós. Então, porque eu não tenho como argumentar. O Ed Renekiewicz, quando suspendeu as atividades da sua comunidade de fé, ele disse o seguinte: a fé não imuniza. Então nós devemos ter essa consciência que a obra de Deus por nós é de amor, é redentora, é maravilhosa, Deus é poderoso, só que nós não podemos ser irresponsáveis com relação à nossa saúde, com relação à saúde do próximo. Nós devemos preservar a vida, porque o Evangelho ele é pró-vida sempre. E aí você pode falar: pô, vocês estão dizendo que nós devemos movimentar uma desobediência civil? Não, não é isso. Eu sugiro para aqueles que querem se aprofundar mais no assunto, além de ler a Bíblia, além de ler e reler os Evangelhos, que leiam também um livro de ética cristã do Geisler. O outro livro que eu recomendo é Manifesto Cristão do Schaeffer, e também do Stott, que é Os Cristãos e as Questões Contemporâneas. E aí você vai poder se aprofundar nessas questões éticas de obediência civil e de cristianismo. É isso que nós queremos a partir do Evangelho. Nós somos sempre pró-vida, pela preservação da vida, não só a nossa, como a do próximo também, porque nós somos chamados para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Beleza? Espero que isso te ajude na reflexão.